Nessa questão, nós temos como base um texto do Fernando Fabrini, que foi publicado no site do jornal O Tempo. O enunciado da questão diz o seguinte: na leitura do fragmento do texto do mineiro Fernando Fabrini, constata-se que o humor presente na descrição do processo da reclamação no site da prefeitura. Então, pede para a gente perceber uma informação aplicada, que é identificar onde está o humor do texto. No texto, o Fernando Fabrini narra o fato dele reclamar de um carro velho que está parado a 2 quarteirões da sua casa há muito tempo, juntando sujeira e também o risco, né, de ser ali lugar de proliferação do mosquito da dengue e tudo mais. E o fato é que ele entra então no site da prefeitura para fazer a reclamação e recebe a resposta. Então tem a descrição dessas falas. E aí é importante a gente perceber que o humor vai estar presente aí, porque o próprio texto já pediu o enunciado, já fez esse recorte e pediu a leitura atenta da parte, né, descrição do processo de reclamação, bem desse trechinho mesmo do texto. Vamos ver no texto o que diz esse trecho. É a parte que ele diz assim: no site da prefeitura, loguei e cliquei fornecendo meus dados completos, incluindo CPF, etnia, gênero, hábitos alimentares e preferências musicais. A resposta veio rapidinho. Prezado munícipe, a PHP não executa esse tipo de serviço. Estamos comunicando a BH Trans sua solicitação. Animado com a presteza do processo e orgulhoso com meu novo título de munícipe, aguardei que a mão poderosa do Estado, materializada num gancho manque, agarrasse os restos do Del Rey e, num estrondo, despejasse-os na carroceria de um caminhão sem dó. Então aqui, nesse trecho que a gente vai perceber o humor da tira. O humor é sempre quando a gente percebe a ruptura com o estado natural das coisas. Em 2 momentos acontece esse rompimento, né, com o estado natural das coisas. Primeiro, quando ele está citando os documentos, os elementos que ele utilizou para fazer a reclamação, né, para fazer um cadastro no site da prefeitura e realizar a sua reclamação, CPF, RG, e de repente ele traz dois elementos que não são muito comuns, né, de hábitos alimentares e preferências musicais, que é a brincadeira que o autor faz, né, pelo fato de que às vezes esses cadastros pedem tantas coisas que algumas coisas parecem não ter sentido, e aí ele coloca realmente 2 elementos que não têm sentido. E também quando ele fica admirado com a expressão munícipe, porque não é um termo tão comum, então sai da rotina. Saiu da rotina, quebrou a estrutura padrão que se esperava, a expectativa que se esperava, a gente pode considerar como humor. Portanto, a alternativa correta na identificação do humor desse texto é a que se refere a esses elementos, que é a seguinte: é construído principalmente na descrição de itens esdrúxulos para o preenchimento do formulário e pelo vocativo inusitado na resposta da prefeitura. As demais alternativas vão trazer informações mais concretas mesmo, né? Munícipe com a eficácia e a presteza da resposta, o guincho manque para rebocar o carro, até aí o guincho manque, o jeito que o Fernando Fabrici narrou é engraçado, que ele fala a mão do Estado, né? Se fosse essa a expressão, ok. Mas o guincho não, o guincho é uma coisa comum para retirada de carro, então não tem rompimento com a estrutura padrão. A ligação inusitada das atividades da prefeitura com a BH Trans, empresa de transporte da capital mineira, não. A prefeitura tem que ter uma relação com a empresa de transporte, não tem nada de humor nisso. Está em se referir a um carro abandonado e sem cor e descrevê-lo como sonho de consumo da década de 70. Não, isso é real. É um fato histórico, inclusive, e cultural, da época de 70. Parte de elementos do universo de 70 para fazer a descrição do carro abandonado e que precisa ser rebocado. Isso é preencher pela questão, não tinha preencher pelo texto. Não tinha informações sobre a década de 70 no texto. Portanto, a alternativa correta é aquela que se refere aos elementos que rompem com a estrutura normal, com a expectativa que se esperava para esse texto. O vocativo munícipe, que não é tão comum, e quando ele fala do cadastro, né, dele colocar no cadastro aí gosto, preferências musicais e também quando ele menciona a questão dos hábitos alimentares. Portanto, essa é a alternativa correta. Estude.